Legal, pessoal. Agora que você já viu alguns conceitos, já estudou um pouquinho ali, fez algumas operações, vamos dar uma aprofundada. Aqui você já sabe, ativo, passivo e PL são contas patrimoniais. Por quê? Porque o patrimônio da empresa é formado por isso, ativo, passivo mais PL. Portanto, quando você vê uma pessoa e fala, aquela pessoa tem um patrimônio enorme, eu sei que ela tem muito carro, tem casa, tem dinheiro no banco, isso, aquilo, isso faz parte do patrimônio, faz parte, mas só que você está falando só do ativo, você tem que falar do passivo também. Então, se a pessoa tem dívida com o banco, tem dívida com o terceiro, tem dívida com não sei com quem, isso se soma ao patrimônio. O patrimônio é a soma de tudo. Então, de repente, você está falando errado. Você está falando que a pessoa tem um patrimônio enorme e, de repente, ela tem uma dívida maior do que o patrimônio dela. E aí? E o patrimônio dela não é tão grande assim, entendeu? Então, é isso. Patrimônio é soma de ativo, passivo e PL. Já as contas de resultado é formado por despesa e receita. Tá. Então, vamos chegar num ponto interessante aqui. Ó. Aqui nas contas patrimoniais, nós temos uma igualdade, que significa que o ativo ele é igual ao passivo mais o PL. Por quê? Porque o lado esquerdo é igual ao lado direito. Quando eu falo é igual, pessoal, eu falo igual em valores. Aqui, se eu tiver o valor 30, aqui eu vou ter um 20 e um 10, por exemplo. Ou aqui eu tenho um 30 e um 0. Mas o importante é que os valores que estão aqui vai ser sempre igual aos valores que tem aqui. Ou seja, o ativo é igual ao passivo mais o PL. Quando eu falo igual, é igual em valor. Mas se for uma representação gráfica, vai ser em tamanho, né? Esse tamanho aqui vai ser sempre igual a esse tamanho aqui, ó. Tá. Acontece o seguinte, que aqui nas contas patrimoniais, a gente chama assim ativo, passivo, PL, mas também é comum se chamar o lado esquerdo de ativo, porque o lado todo esquerdo é ativo, ou seja, isso aqui, o lado esquerdo aqui, ó, ativo, e chamar todo o lado direito de passivo. Ou seja, aqui, se eu chamar assim, então do lado direito o PL está dentro do passivo. Acaba que daí, se esse tudo aqui é passivo, então é o passivo mais o PL é o passivo. Como assim? Não entendi nada. É o seguinte, ou eu chamo ativo, passivo mais PL, ou eu falo ativo e passivo. Se eu falar só ativo e passivo, significa que o PL está dentro do passivo. Tá. E quando que eu sei se é um ou se é outro? Depende, a questão vai deixar ali clara. Você não vai se confundir com isso. Mas o ponto que dá para chegar é o seguinte, que eu posso falar então que ativo é igual a passivo mais PL, ou que o ativo é igual a passivo. Geralmente, o que pode acontecer, quando tem essa situação de que eu chamo esse passivo de mais genérico aqui de baixo, eu chamo ele de passivo total. Um Tzinho aqui, ó, passivo total. Aí fica mais fácil, aí dá para eu entender, né? Daí também posso chamar esse de ativo total, mas pro ativo não faz diferença, né? Porque ele está sozinho do lado esquerdo. Mas aí quando você falou a palavra passivo total, eu estou falando de tudo, ó. Falou ativo total, estou falando de tudo também. Tá, entendi. Então, aqui nas contas patrimoniais, o lado esquerdo é igual ao lado direito. E nas contas de resultado, então, nas contas de resultado, então, a despesa é igual à receita, né? Não, pessoal. Resultado é justamente você apurar se teve mais receita ou se teve mais despesa. Se eu tiver mais receita, eu vou ter lucro. Se eu tiver mais despesa, eu vou ter prejuízo. Aí depende, você vai ter lucro ou prejuízo, ou pode ser zero também, né? Mas a função dessas contas aqui, ó, é apurar o resultado, lucro, prejuízo, e depois eu pego esse lucro, prejuízo e jogo para dentro aqui das contas patrimoniais. Então, esse resultado ele vai permanecer até eu apurar. Depois que eu apurei e joguei para cá, eu apago todos esses dados aqui, ó. Então, essas contas de resultado, elas são ditas contas transitórias, porque ela vai durar um período e depois ela vai ser eliminada. Já as contas patrimoniais, não. Elas são as ditas contas permanentes. Ok, agora vamos melhorar um pouquinho nosso entendimento aqui, ó, de ativo. Aqui eu vou apagar porque você já sabe. Vamos supor que você tem aqui um ativo na empresa, sei lá, no caixa você tenha 5. E carro, você tem aqui um carro aqui de 10. Tá, o valor aqui só simbólico para você entender. E você está devendo para o banco aqui, ó, um financiamento de 9. Vamos por aqui, ó, financiamento. Ou seja, uma dívida com o banco, uma dívida com o terceiro é um passivo. Então, quando você olha um balanço patrimonial assim, ó, com 5, 10 e 9, você já sabe, pessoal, que 5 com 10 é 15. E 15 menos 9 é 6. Então, você automaticamente tem 6 de PL. Ó. Entendeu?
Você pode fazer essa conta, porque por conta dessa igualdade aqui que eu falei, ó. E agora, para a gente entender um pouquinho o funcionamento do PL, pensa comigo. Olha, a empresa tem R$ 15 de coisas aqui, ó. Poxa, eu tenho R$ 15 de coisas, mas eu tenho 9 de dívida. Então, se eu pagar todas as dívidas, eu paguei as dívidas aqui, ó, puf, pagou, sobrou um, pagou. Então, ela vai ficar com 6 de ativo, né? 6, sim, exatamente o 6 de PL aqui, ó. Significa o quê? Que o PL, na verdade, o significado dele, ele é o valor residual, ou seja, é o que sobra depois que eu pago todo esse passivo aqui. Depois que eu pago esse passivo, como é que paga passivo? Paga com ativo. Depois que eu paguei todo o passivo, esse passivo aqui, sobrou 6, e esse 6 é igual a PL. Então, esse é o entendimento mais comum do PL. PL é o valor residual do ativo depois de descontado o passivo. Tá, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse ativo agora. Olha, o ativo, ele, na verdade, eu disse que eram coisas, mas na verdade a gente fala que ele é formado por bens e direitos. Então, se você falar um bem ou um direito, a gente está falando que é ativo. Mas qual que é a diferença entre os dois? A diferença básica entre os dois ali está na posse, pessoal. Por exemplo, se a empresa tem ali um carro, tem um dinheiro em caixa, tem um terreno, isso aí tá com a empresa, isso realmente é um bem. Agora, no direito, se refere mais às coisas que a empresa tem o direito de receber, mas não está com ela. Por exemplo, se a empresa vendeu uma coisa para o cliente e recebeu um cheque, que vai ser descontado daqui 15 dias, ou vai ser descontado hoje, só que ainda não descontou, então a empresa tem o direito de descontar esse cheque. Mas ela ainda não tem esse bem, ela ainda não tem o dinheiro que o cheque vai gerar, né? Porque pode ser que o cheque não seja compensado. Então, direito é algo que a empresa tem o direito de receber, mas ela ainda não tem. E bens, não. Bens já está ali com ela, já está mais solidificado. Mas para termos de ativo, eles quase não fazem diferença. Você fala, se for bem, se for direito, as diferenças vão ser mais conceituais, uma questão ou outra. Mas trate os dois como igual, tá? De modo geral. Agora vamos voltar para o PL um pouquinho. O PL, pessoal, como é que eu consigo alterar o valor desse PL? Eu consigo alterar ele. Pessoal, o PL, ele só tem duas formas dele ser alterado. Você pode depois quebrar a cabeça, pensar em outra fórmula, mas não tem. Porque é o seguinte: o PL eu posso, quando os sócios colocam dinheiro, lembra daquela conta capital social, que é o sócio prometeu que vai colocar dinheiro? Vamos lá, vou escrever aqui, ó, capital social. Vamos supor, o sócio prometeu que vai colocar 1.000. Vamos por 100. Prometeu que vai colocar 100. Então, supostamente, o PL iria aumentar em 100 ali. Só que essa conta, ela vem acompanhada com a capital social a integralizar, né? Capital social a integralizar, que é uma retificadora dessa conta capital social. Então, você sempre olha as duas em conjunto. Então, se o sócio ainda não colocou nada, vai estar 100 nessa conta aqui. E como essa conta é retificadora, vai estar negativa. Ou seja, a conta capital social, por enquanto, não está valendo nada. 100 com menos 100, zero. Tá, mas na hora que o sócio efetivamente coloca dinheiro, aqui, ó, ele colocou, esse 100 aqui vai, vamos supor que ele colocou 100. Então, vai sumir o 100 aqui e vai ficar capital social 100. Então, o PL de fato vai aumentar. Beleza, então quando o sócio coloca dinheiro, o capital social aumenta. Se o sócio, de alguma forma, tirar dinheiro, o capital social diminui. E diminuindo e aumentando o capital social, aumenta o PL. Diminuindo o capital social, diminui o PL. Tá, então com entrada e tirada de dinheiro do sócio, o PL aumenta ou diminui. A outra forma de aumentar ou diminuir o PL é essa que eu falei aqui, ó, com prejuízo ou lucro que você joga para dentro do PL. Se tiver prejuízo, diminui, se tiver lucro, o PL aumenta. Só que a diferença entre essa forma que é com os sócios colocando dinheiro ou com lucro e prejuízo é que com o sócio colocando dinheiro, isso aqui não envolve receita e despesa. Com prejuízo e lucro envolve, porque o lucro é mais receita que despesa e prejuízo é mais despesa que receita. Então envolve despesa e receita. Já o sócio colocando, não teve lucro nem prejuízo. O sócio só colocou dinheiro ali. Então é importante você diferenciar, porque essa forma aqui de colocar dinheiro com o sócio colocando dinheiro, isso altera o capital social, ou melhor, altera o patrimônio líquido, altera. Só que é uma alteração que não envolve receita nem despesa. E isso vai ter algumas implicações nos conceitos que a gente vai utilizar aqui para frente, tá? Porque o objetivo da empresa é justamente gerar dinheiro com receita e com despesa. Gerar dinheiro com sócio colocando dinheiro não adianta nada. Imagina eu tenho uma empresa hoje, abri ela hoje e eu coloquei R$ 1 milhão nela,
Ela tá valendo 1 milhão. Tá, mas eu tô devendo 1 milhão para mim mesmo, então eu não teve lucro nem prejuízo. Agora, se eu coloco uma empresa hoje valendo, sei lá, nada, aí eu tenho um lucro aqui de 1 milhão e uma despesa de zero, então aí sim, aí eu gerei dinheiro. Esse que é o foco da empresa, é gerar dinheiro com lucro e despesa, e não com sócio colocando dinheiro nela, né? Mas, desse entendimento, pessoal, o que eu quero que vocês anotem aí é o seguinte: sempre que eu tiver uma sempre que eu tiver uma despesa, eu estou contribuindo para ter prejuízo. Sempre que eu tiver uma receita, eu estou contribuindo para ter lucro. Logo, toda receita, toda receita vai implicar depois, né? Depois que eu fizer esse resultado aqui, no aumento do PL. Então, posso falar o seguinte: ó, toda receita implica num aumento do PL. Por sua vez, toda despesa implica numa diminuição do PL. Ó, nota isso aqui que isso aqui é importante. Aí, você pode estar me perguntando, bem, se toda receita aumenta o PL, logo, toda vez que eu aumentar o PL, eu tenho uma receita. Não, pessoal. O caminho é para a direita aqui, não para a esquerda. O que significa? Se eu tiver uma receita, eu de fato vou aumentar o PL. Mas, se eu aumentei o PL, eu posso aumentar o PL sem receita. Eu acabei de falar aqui, ó, quando os sócios colocam dinheiro na empresa, o PL aumenta, só que eu não tive receita nem despesa. Então, isso aqui é o caminho de uma mão. A mesma coisa para cá. Nem, nem toda diminuição de PL é despesa, mas toda despesa diminui o PL. Bem, para alguém que for um pouquinho mais atencioso, pode pensar o seguinte: mas espera aí, tem outra forma de aumentar o PL sim. Porque você falou que esses lados são, essa fórmula aqui é válida, que esses lados são iguais. Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, aqui eu aumentei em 10 e aqui eu aumentei em 1, então eu vou ter aumentado em 4 aqui. Eu mexi só no ativo e no passivo, por consequência, eu alterei o PL. Sim, pessoal, isso acontece. Só que quando você faz isso, você aumentou em 10 aqui, em 1 aqui, significa que você teve 4 de receita. Então não tem como fugir desse esquema aqui, ó. Você teve receita de 4 aqui, você teve lucro que você jogou para cá. Esse foi o resultado final. Então, são duas formas de alterar o PL. Ou os sócios colocam o tiro de dinheiro, ou você teve lucro ou despesa no final lá do período e você joga para cá.